sejam bem-vindos a mais um Joadcast. Mais uma quinta-feira, estamos aqui juntos para conversar um pouquinho. E hoje, quem está aqui junto comigo para bater esse papo com os nossos convidados é Marileide. Marileide, seja bem-vinda, Mari. Obrigada. Fala um oi aí pra galera. Olá, pessoal. Graça e paz do Senhor. É isso aí. E aí, vamos fazer o merchan já, Mari? Antes da gente começar com as apresentações e tudo mais, vamos fazer o merchanzinho, né? Que depois a gente já foca. E aí? Pode ser eu. Beleza, bom, vamos lá. Instagram, joad.oficial. Marileide me ajuda, hein? Facebook, Joad Ipiranga. Joad.oficial também vai achar lá, o link é joad.oficial. Nós temos a nossa página no Spotify, onde amanhã esse episódio também vai estar lá. Você procura por Joadcast, você vai encontrar. YouTube, você está assistindo a gente agora ao vivo, ó, clica lá, dá um like, comenta alguma coisa, já se inscreve no canal e etc, né? Eu não sei o que mais. Esqueci de alguma coisa, Marileide? Não, está tudo correto. Acho que não, mas se eu esqueci de alguma coisa, um dos nossos convidados pode depois ajudar a gente a lembrar, né? Porque um dos nossos convidados é ele, Gabriel da Hora. Seja bem-vindo mais uma vez, Gabriel. Você que é muito conhecido aí do pessoal, deixa o microfone no lugar. Tô acostumando ainda com isso daqui, calma aí. Mas é isso aí, seja bem-vindo, Biel, dá um oi aí pro pessoal. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, vocês já me conhecem da última temporada aí. Vai mandar uma rima? Sábio não tá aqui hoje, Sábio não tá aqui hoje pra eu precisar mandar rima. Deu quase vontade de fazer o merchanzinho, mas vamos lá. Esqueci de alguma coisa? Você faz, já vai pensando aí, você faz no meio. No meio daqui a pouco eu faço aí. Eu esqueci de alguma coisa? Não, Biel? esqueceu de nada. Foi tá perfeito. Tudo certinho. Então... Só falar pra galera aí que tem um sininho que pode ativar lá no YouTube. Você tá vendo? Alguma coisa eu esqueço. Deixar já o like, ativar o sininho também no Instagram para receber todas as notificações dos nossos posts e publicações. Só isso mesmo. Isso aí. Mas eu acho que, como eu já sou, assim, já me conhece aqui, pode apresentar aí o... Outro convidado, convidada no caso, né? E que não que isso não seja especial, mas é a nossa convidada de honra, né? Então, é assim, inédito. Então vamos apresentar nossa convidada. Quem que a gente vai falar hoje, Marileide? Vanessa Cabral. Tudo bom, Vanessinha? Tudo bem? Seja bem-vinda, Vanessa. Deus abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. E fala um oi aí pra galera e tal. Dá uma paz do Senhor, enfim. Paz do Senhor. É um prazer estar aqui. A gente vai falar um pouquinho, né? Eu me chamo Vanessa. Eu trabalho lá na Joad, na secretaria. E trabalho na recepção. E aí o tema de hoje é o cristão e a universidade. E aí eu me formei em bacharel em administração e tenho licenciatura em história. E a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências aí na universidade. Vamos trocar então uma ideia. A gente tem vários perfis aqui na mesa hoje, né? Completamente diferentes. A Vanessa já comentou que ela tem 2 formações. O Gabriel está em vias de alcançar Estou cursando a primeira, aí, publicidade né? e propaganda. Eu já passei pela faculdade, Marileide também passou. Terminou, Mari? Ainda não, né? Não tá em construção. Quem sabe aí no futuro, mas a gente tem aí diversos perfis aqui na mesa e vamos ver, né, qual é a perspectiva que cada um tem a respeito desse assunto. Vanessa já comentou um pouquinho sobre quem ela é e tal. Então vamos lá, Vanessa. Tem mais alguma coisa que você quer falar pra galera? Você trabalha, você comentou que fez história, fez administração também, né? Como que foi a época de escolha, quando você fez a primeira universidade, primeiro curso, depois como que foi até você decidir fazer o segundo, enfim, conta pro pessoal um pouco da sua história relacionada a esse tema. Eu não saí na época que eu fiz, chamava colegial, né? Então, hoje é ensino médio e tudo mais, assim, outra nomenclatura. Mas quando eu saí do ensino médio, eu não fui direto para a universidade, né? Eu prestei
o vestibular e eu não passava. Aí passou-se o tempo, aí com 22 eu comecei a administração. E a administração é bem genérico, né? A gente trabalha com várias coisas e eu fiz uma formação voltada para marketing. Hoje, eu esperaria mais. Esperaria, porque a minha paixão sempre foi a história, né? Então, passou-se alguns anos, e aí eu iniciei a outra faculdade com 29 anos. E aí foi um tempo muito longo, de quase 6 anos, 4 anos de formação da primeira e 6 anos da segunda, né? Que a gente faz a universidade pública e aí a universidade tem os seus prós e seus contras. Porque você faz sua grade. E aí, quando você faz sua grade... O negócio fica meio solto, né? Meio solto. Então, eu fazia 3 matérias, eu morava muito longe da universidade. Então, eu morava 2h30 do campus. Então, eu fazia 3 matérias por semestre e tem dia que eu fazia... semestre que eu fazia 5, 4. Então, eu não tinha uma regularidade. Então, eu demorei 6 anos para me formar. Foi de 2012 a 2018. E, assim, hoje eu esperaria ter feito história para poder continuar fazendo mestrado e doutorado. Quando você comentou que você esperava mais na época da administração, foi no sentido de repente, você tinha uma expectativa de aprender outras coisas, de repente desenvolver de outra forma, ou foi no sentido de assim, você começou, terminou, mas sentiu que não era aquilo e queria alguma outra coisa a mais? Como que foi esse esperar algo mais porque, na primeira? Por exemplo, a gente tem sempre em mente que tem uma profissão, existe até hoje em dia. Sim. Né? Existem coisas que você fala, nossa, a pessoa é engenheira. Nossa. São alguns ofícios, né? Os ofícios oficiais. E alguns ofícios carregam status também, né? Status e outros estigmas. Então, o meu era um estigma. Ser historiador até hoje é um estigma, né? Então, na época eu falei, meu Deus, eu não vou fazer. Vou fazer história. E assim... Mas já gostava de história. Mas já gostava de história. Uhum. Sempre gostei. Acho que se você levar a sério minha vocação, eu sempre gostei de dar aula. Sim. Só que eu fui postergando. Só assim, eu não me arrependo de ter feito administração de empresas. Uhum. Porque nenhum conhecimento que você adquire, você pode se arrepender dele. Uhum. Talvez você use ele para as outras coisas. Mas a minha paixão sempre foi a história. Minha vocação foi a história. E eu acho que por isso que eu consegui fazer 6 anos numa universidade a 2h30 da minha casa. De ida e 1h30 de volta. Então, e eu trabalhava. Em uma outra época também, né? Porque, assim, quando você faz a universidade um pouco mais jovem, eu acho que até a maioria das pessoas são pessoas que estão mais ali dentro da sua faixa etária. Às vezes ali a forma de comunicação então é mais fácil, enfim. Talvez quando você já faz um segundo curso um pouco mais pra frente, você já tá com uma outra cabeça. Então muda um pouco ali o perfil. Eu não sei se história acontece de ter pessoas mais velhas também, né? Tem pessoas mais velhas. E uma das experiências mais fantásticas que eu tive na formação é que eu vi muita gente diferente de mim. Uhum. Né? Então tinha uma senhora que eu gostava muito. O pai dela não deixou ela fazer quando ela era nova. Então ela se casou, teve 3 filhos. E quando ela foi fazer 48 anos, ela entrou na universidade. Mas eu tinha gente com 18. E tinha senhores de 60 anos. Então, era muito diferente de mim. E é o curso de humanas, que a gente vai discutir mais pra frente. Um curso de humanas é muito diferente de qualquer outra formação, né? Ainda mais para quem está na igreja, né? Uhum. A base das ciências humanas, a sociologia, a história, a pedagogia. Na Unifesp não tinha geografia, mas a filosofia... Então, assim, eu tive uma bagagem e uma experiência muito grande no começo, assim. As pessoas eram muito diferentes de mim. Eu considero que assim, o maior choque que eu tive, apesar de ter feito uma universidade antes, as pessoas eram muito diferentes de mim. Uhum. Eu percebi que eu vivia numa bolha. Uma bolha perfeita. Quando eu cheguei lá, as pessoas eram muito diferentes de mim. Muito, mas muito mesmo. Mas a diferença que você diz é toda. Toda. Então, assim, eu tinha de formação filosófica, tinha ateus, tinha pessoas que acreditavam em outras
outras religiões, outras divindades, mas as pessoas eram diferentes, né? Então, assim, a gente vem de uma formação da igreja e tudo mais, então, assim, quando você chega lá e todo mundo é muito diferente de você, entendeu? Tatuado, professores muito novos, a Unifesp eram professores, assim, no máximo de 40 anos. Então, era uma faculdade nova, ela faz parte do projeto de reunificação das universidades federais. Então, os professores eram muito novos. Eu tinha 29, eu tinha um professor com doutorado com 40. Então, assim, era uma outra pegada, uma outra, assim... E eu me choquei isso na hora. Era muito diferente do que eu estava acostumada. Talvez você esperasse pessoas mais próximas do perfil Do e perfil. tal. Ou mesmo que não encaixasse com o seu, mas com outro perfil. Tipo, vou encontrar isso lá. Exatamente. E eu consegui fazer amizades. Amizades que duram até hoje. Então, acho que isso aí... eu tenho por base, assim... quando a gente lê a história de Daniel, quando a gente lê a história de José, a gente percebe que Deus não tirou eles daquela formação. Deus não tirou José do Egito, Deus não tirou... Tanto que Daniel passou por vários, né? Império Babilônico, Império Medo-Persa... E eles conseguiram passar por isso, né? Então, assim, o que eu agradeço a Deus é que eu consegui passar por toda essa formação que me foi muito grata. Eu agradeço demais ao Senhor, porque Ele me deu o alento que eu pedi, porque era uma universidade pública. E uma formação que eu considero excelente. E, além disso, me fez conhecer um mundo que eu não tinha acesso, mas que eu não me perdi nele. Entendeu? Muito, muito diferente de mim, muito mesmo, mas que eu consegui, nesses 6 anos, permear aí, e indo, fazendo, estudando, dedicando. Eu trabalhava e estudava, isso é puxado, a gente vai falar isso depois. É puxado trabalhar e estudar, não é fácil. E conciliar as coisas da igreja. O trabalhador. E a outra graduação que você fez, você também estava trabalhando e tal? Eu trabalhei os 3 primeiros anos e no último ano eu fiquei desempregada. Mas era perto da minha casa. Era outra 5 realidade, minutos da minha Primeiro casa. que assim, já é uma segunda graduação. Às vezes a gente não tem força para fazer a primeira, para terminar a primeira, para fazer uma segunda. Então, assim, realmente é porque gostava mesmo, era aquele negócio que, assim, meu... Mas as duas, acho que você começa uma universidade pelo amor ao conhecimento. Sim. Né? Mas depois você termina ali na força do ódio. Mas, assim, o que eu acho é que hoje, se eu pensasse assim, é que a gente não pode ter a maturidade que a gente tem hoje, a gente não tem a cabeça. Eu ficaria só com a história e eu teria continuado o mestrado, o doutorado aí que está na minha cabeça há algum tempo, mas que não sai do papel. Mas que ainda dá tempo, porque você é nova e não há tempo pra... Como é que é? A gente morre sem saber de muita coisa, né? Então... E é isso, essa é a graça do conhecimento, né? Quanto mais você busca... menos você sabe, mais você tem vontade mais de aprender. Mais dúvida surge. Quanto mais você lê, mais dúvida você tem. E mais humilde você fica, né? Porque acho que essa é a graça do conhecimento, a humildade, né? E você pensa, Vanessa, em fazer mestrado e tal? Como que estão os planos em relação à história mesmo? História, quase montei um projetinho. Mas porque aí... quase, ó. O quase. Mas eu sei dessa história do quase. É quase um projetinho, mas é voltado mais pra... Pensei em fazer uma coisa mais voltada à secularização da igreja e tudo mais, nesse sentido. Mas ainda não tá formado. Mas tá nos planos aí. Nos seus planos, quem sabe? Quem sabe. Quem sabe. E aí, Vanessa, uma pergunta muito importante aqui, não sei. Normalmente a gente escuta aí bastante, porque universidade pública, os professores, é toda uma ideologia, a esquerda, não sei o quê, e um curso de humanas. Curso de humanas. É o terreno perfeito, né? Nossa, quer dizer, preparado. E aí? Eu fui doutrinada. É isso, é verdade. É verdade. Não, pode falar. Não, eu tenho que colocar aqui que a maioria tem uma visão ideológica de esquerda. Mas isso, eu nunca senti uma falta de respeito deles para com as pessoas que estavam lá.
Eu sei que a visão deles era esquerda, mas eu tinha professores de direita, filosofia, essas coisas. O que as coisas mais interessantes... Só arrumar o microfone aqui, rapidinho. Coloca. Mais pra cima? Assim? Aí. Certo. Agora acho que tá Fala melhor, aqui, hein, ó, produção? Assim, ó. Tá melhor? Igual do André. Tá. Só isso mesmo. Tô Vamos quase lá. falando, então. Desculpa aí, cortar. E uma das coisas que eu mais admiro, eu tive, por exemplo, uma aula de reforma com um professor ateu. Professor totalmente ateu, uma hora de reforma de história. A gente estuda a reforma na história moderna, né? No período da história moderna. Super respeitoso com as coisas que ele explicou o que ele sabia e deixou os alunos falarem. Então, assim, não posso dizer que não exista uma visão ideológica por maioria dos professores, mas existe um grande esforço de mostrar uma outra parte, um outro lado que você não concorde. Tinha um professor... Existe um grande nome na história, que é o Érico Hobsbawm, ele é uma sumidade no assunto. Mas eu tinha um professor que toda vez ele mostrava alguém que era contrário. Então, acho isso interessante. E eu nunca me senti constrangida ou tudo mais, apesar das suas opiniões. Eles não acreditavam em Deus. Eu não... Afrontada com isso. Isso. Não acreditava em Deus. Tinha aulas de pré-história. Então, tinha um modelo, uma teoria. Você pode acreditar ou não. Mas eu nunca me senti afrontada no sentido de ofendida. É claro que eles falam algumas coisas que confrontam diretamente a nossa fé. Mas de forma alguma me senti ofendida. E eu achei muitas vezes a forma de falar muito respeitosa. Com pessoas que não concordavam com a visão deles. O debate era muito... O debate era sadio. Então, você nunca quis debater, eu ia perguntar. Nunca teve sei lá, não, professor, eu não concordo. Nessa aula de história, porque eu acho assim, depende da função do debate. Eu vou debater pra quê? Pra provar que eu tô certo e não sei o que, fazer outro aceitar minha posição goela abaixo. Exatamente. Deus não precisa de defesa. Estou aprendendo, mas sei mais que você. Deus não precisa de defesa, né? Eu acho que a maior prova, eu acho que a gente tem é que quando você chega nesses ambientes, é a sua vida. É uma carta aberta a sua vida, entendeu? Então, assim, eu sempre procurei ter uma vida que condizia com o meu discurso. Acho isso importante, né? Não é uma vida louca. Mas o que eu acho é que as pessoas elas se perdem nesse sentido na universidade quando cristão, porque ele vive numa bolha. Ele vive numa bolha e aí ele acha que todo mundo está nessa bolha. Então ele chega lá e o debate é o quê? Eu converso com você, a gente está conversando sobre um assunto, eu tenho uma opinião, você tem outra opinião. A gente vai tentar chegar a uma conclusão. Talvez a gente não consiga chegar a uma conclusão. Talvez eu não mude seu pensamento. Mas eu não vou brigar com você, alterar a minha voz, ou dizer que você... Um monte de... Eu tô certa, eu mitei, ou eu lacrei, ou eu fiz algum tipo de coisa. Isso não é o debate. Isso não é debate nem na universidade, nem em outro lugar. Então, eu acho que a primícia de você conhecer na universidade é a sua vida. Existem coisas que eu concordava? Sim. Existem coisas que eu concordava? Não. Então, o que eu acho básico é sempre assim, eu sempre me posicionei com respeito. Entendeu? E sempre procurei ser uma boa aluna. E não tinha questão de, tipo assim, porque às vezes fica aquele negócio, não, é doutrinação e tal. Tipo assim, eu acho que o professor ou os outros alunos, acho que colocam a opinião deles. E assim, eu não sei se talvez exista essa doutrinação, ou se talvez seja mais a questão de como que você está afirmado naquilo que você acredita. Exatamente. O que eu acho assim, ninguém é neutro. Não existe neutralidade. Né? Se você assume um discurso, você assume uma posição. Então, assim, a história é formada por várias vertentes. Eu posso ver a vertente da história das mulheres, eu posso ver a vertente da história dos que perderam, eu posso ver, por exemplo, a escravidão, né? Que é um processo histórico grande no Brasil de 300 anos. Eu posso ver a história na visão dos escravizados. Eu posso ver a história na visão das mulheres escravizadas. Posso ver a história nos donos de engenho. Eu posso ver a história nos governos. Eu posso ver a história em várias vertentes. A cada uma dessas vertentes eu assumo um papel. Eu assumo uma lente sobre aquele processo histórico.
Se está certo, posso ver história econômica da escravidão. Tem livros brilhantes no mercado sobre história econômica da escravidão, como eles lucraram explorando mão de obra escrava. O que eu acho é que ninguém é neutro, entendeu? Eu não posso partir do pressuposto que a gente está na universidade, a gente está dando aula para adulto. Que eu vou chegar lá, eu sou uma esponja e eu vou absorver tudo. Sugar e... Eu vou sugar. Ah, meu Deus, eu não tenho opinião, não. Não, você tem... Depois você aprende, olha, ele está falando isso, está falando aquilo. Porque quando você lê um texto, você tem que perguntar quem escreveu esse texto? Para quem ele escreveu? Quando ele escreveu? E por que ele escreveu esse objetivo, texto? Né? A gente lê a Bíblia assim? Sim. Quando ele escreveu esse texto? Cartas de Paulo. Exatamente. Tudo tem. Né? Que processo histórico estava passando naquele período? Então, assim, achar que a gente vai para ser doutrinado, eu acho muito inocente esse debate. Né? Eu acho muito vazio. Raso. Né? E o meu filho foi doutrinado na universidade, mas que experiências ele teve fora? Uma das coisas que eu sempre... a experiência que Jesus me proporcionou sempre foi maior de qualquer coisa. Eu acho que quando a gente estuda o cristão em universidade, é uma prioridade. Né? Deus é uma prioridade. Ele vai... Enquanto ele ser uma prioridade, ele ocupar um espaço, todas as outras coisas são supérfluas. Só que as pessoas, o quê? Elas não têm Deus como prioridade. A universidade me desviou. Não, meu querido, a universidade desviou. Você já estava meio assim, antes de entrar. Né? Você já não estava firmado. Porque, como eu volto a repetir, Deus não tirou José do Egito. Peraí que eu vou criar outro sistema político para você passar. Não. Ele foi inserido naquele sistema. Deus não mudou o sistema político da Babilônia para inserir Daniel. Ele foi representado. Né? Ele representou Deus naquele sistema. Esdras, por exemplo, acho fantástico quando ele fala: eu coloquei no meu coração aprender as leis. Eu coloquei, né? Eu decidi colocar no meu coração as leis. E foi lá educar o povo novamente, depois do cativeiro. Então, assim, achar que é muito supérfluo isso, achar que você vai ser doutrinado. É claro que existem posições e com o tempo você aprende, não, esse cara aqui está falando dessa vertente. Esse aqui está mais cultural, esse aqui é marxista. E os seus próprios textos falam. Eu não preciso ler um livro inteiro. Nas primeiras páginas, no prefácio, então eu vou ler essa pessoa aqui. Eu já sei como ele pensa. Já sei como ele pensa. Então eu não vou ser iludida. Ele já tem uma corrente de pensamento. Então eu acho isso importante, assim. Existem as visões e cabe a nós julgar, como qualquer outro assunto. E você acha que essa questão de você entrar um pouco mais tarde, isso te favoreceu a estar um pouco mais, sim, não sei, mais firme nas suas convicções? Talvez se você tivesse lá atrás, que foi uma frustração e tal, mas de repente lá atrás, talvez... Porque o tempo de Deus é perfeito, né? E eu acho que eu tive experiências muito profundas com o Senhor para poder abandonar Ele por qualquer coisa. Né? Porque o conhecimento é importantíssimo, gente. O conhecimento é necessário. Né? A gente está numa geração que precisa de conhecimento, não só de informação. A gente precisa processar. O conhecimento é o processo dessas informações. Né? E, infelizmente, a gente hoje não tem isso. A gente tem muita informação e pouco conhecimento. A gente tem pessoas que sabem muitas coisas, que têm a profundidade de um pires, mas que turvam as águas lá, falam um pouco difícil, a pessoa tá... Nossa, isso aí é um gênio. Não é. Então, o que eu acho, assim... ter passado por todas as experiências que eu passei, particularmente, me deixou muito arraigada, né? Eu gosto muito daquele Provérbios 3:5, que fala que reconhece o Senhor, né? Não estribe no seu próprio entendimento, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Então, assim, o que eu percebo é que o Senhor me fez passar por tanta coisa que não era o período da faculdade que ia me tirar os caminhos dele, por mais que fosse. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo para quem está ouvindo a gente, foi super fácil. Tá com dúvidas da fé, sabe? É duro ler um texto que a pessoa que está torturando uma outra pessoa é cristã, né? A gente vai ler Inquisição no Peru, quem está torturando, quem está ensinando a torturar outra pessoa é um cristão, entendeu? É muito difícil ler isso, né? É muito difícil achar que as pessoas não tinham alma e por isso que deviam ser escravizadas. Mas o que eu acredito é que as pessoas
quando chegam à universidade, elas precisam entender que as experiências que elas têm com o Senhor sempre serão maiores. Elas têm que ter isso arraigado, a gente tem que ter isso firmado. E isso eu dou graças a Deus que eu fiz mais tarde. Porque eu vi muita gente mais nova e, né, não está muito firmado, aí vai. Às vezes nem numa faculdade de humanas, o pessoal só de entrar no ambiente ali, aquilo que o ambiente proporciona. Porque é muito diferente, né? Tem o bar toda sexta-feira. E outra, eu acho que dependendo da idade que você entra... Antigamente era só sexta. E dependendo da idade que você entra, eu acho que é um lugar onde, pela primeira vez, você começa a ter uma certa liberdade ali, e talvez você não sabe trabalhar com aquela liberdade, e aí você já quer conhecer um monte de coisas e tudo mais. Então, assim, e numa faculdade de humanas, aí ainda entra a parte filosófica. Sim. E toda a questão do debate. Fala aí, Biel. Fala aí. Ele tá lá. Segurando aqui, já até perdi. Não, mas fala... A verdade é que, por exemplo, se você entra na universidade e você não tem uma base firme, você não tem convicção do que você pensa, das coisas que você serve, do Deus que você serve, de quem é Jesus, você com certeza vai ter muita dúvida na faculdade, porque vai ter muito questionamento para você. Perguntando por que você não faz isso, por que você não faz aquilo. Por que você tem que ir para a igreja? Por que você serve a Deus? Por que você serve a Jesus? O que te motiva a isso? Então, quando você não tem essa base sólida em Cristo desde pequeno, ou quando você já se converte, você acaba se perdendo muito com as amizades novas que você faz, porque são, como a Vanessa falou, são pessoas completamente diferentes de você. É uma realidade completamente diferente. Ela fez história, eu estou fazendo comunicação, que também é uma área, não é tão humanas assim, mas é uma área social. Em comunicação, meus professores, a maioria é ateu. Acho que tem um ou outro que é cristão, que eu sei. Então, eu já tive professor que pegou e falou na sala de aula que a Bíblia é o maior conto de fadas que existe na história do planeta. Então, eu já ouvi isso. Então, é um ambiente que te confronta bastante a pensar. Mas também não é o fim dos mundos, porque, por exemplo, as amizades que eu fiz, as pessoas que me questionaram, que vieram até mim perguntando algumas coisas sobre a Bíblia, até algumas coisas que eles, na nossa concepção, é errado e na deles não tem nada a ver. Então, eles não vêm, atacando, que nem, porque, cala a boca, você tá errado, nada a ver isso daí que você tá falando. Não pode falar essa palavra no YouTube, não. Pode ser. Family friendly. Os debates que eu tive, como a Vanessa falou, os debates que a maioria que eu tive com os meus amigos foram debates bem pacíficos até. Foi uma troca de ideia, onde cada um falou o que pensava, o que acha que é certo, porque eles falam assim, ninguém sabe o que é verdade de verdade, mas a gente sabe. Sim. Mas aí, beleza. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que era ateu, muito ateu mesmo, do ensino médio, e foi para a universidade, e hoje ele não é mais tão ateu. Só de ter discussões assim, já tá simpatizante ali, já tá... Ele era muito ateu, agora não é tão... Agora ele já não é mais acha ateu, que... ele não é mais ateu, ele já acredita que Cristo morreu, mas ele não segue então nenhuma religião. Crente já. Ele não segue... Já acredita que Jesus Cristo morreu, já... Só que ele fala, o meu problema é porque ele fala assim, mano, mas tem um monte de evangélico aí que rouba, pastor, pelos escândalos que acontecem. Às vezes por isso, então, aí eles não eles não seguem a religião. Eu falo isso. Eu falo, cara, mas você tem que entender... outra questão, né? Você tem que entender que o pastor que tá lá, ele é um ser humano, ele não é Jesus. Exatamente. Ele não é Jesus ali. Jesus já veio, já foi e morreu por nós, já aconteceu, já fez tudo. Ele você pode seguir como exemplo pra vida. Nunca vai dar errado. Agora, pastores, você pode ter alguns como referência, mas não pode seguir acima de Cristo. Porque senão você se decepciona. E até os que são referências são sujeitos a pecar também, né? Mas aí é isso, o ambiente
Cara, você vai me desculpar, mas você quase me convenceu aqui que eu acho que eu não devo fazer faculdade. Desculpa, mas você tá convencendo todo mundo que ouviu a gente. Não... É difícil fazer faculdade. É porque difícil você vai fazer faculdade. Eu acho que a solução não é não fazer faculdade, né? Porque senão você não vai mais viver. Porque senão você não vai trabalhar também, você não vai... Não, vai senão fazer você não nada. vai nem pro ensino médio. Porque aí você Agora, não a dificuldade pode sair com não seus vai ser amigos. nem descobrir qual a sua vocação, que curso que você quer fazer. A dificuldade vai ser decidir entre fazer ou não. Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, porque, ó, se for desse jeito mesmo, eu não posso me misturar, não se misturar, mas, tipo, eu não posso fazer coisas que não tem muito envolvimento da igreja. Mas, cara, é pra você ser luz no mundo. A solução é ser crente de verdade. A solução é acabou. você ser luz, porque onde você for, você vai ser luz. Independente. É o que a gente tava falando aqui quando tava em off, que eu não costumo dizer que eu sou cristão. Nos lugares onde eu for, eu não falo muito. Não costumo falar, eu sou cristão, não posso fazer isso porque eu sou cristão e tal. Geralmente, com as minhas atitudes mesmo, com o meu exemplo que geralmente eu tento ter, né? Tento manter o exemplo de um bom cristão. As pessoas já chegam pra mim e perguntam: caramba, mano, você é cristão? Porque, mano, você não fala palavrão, você não vai no bar, você é da hora pra caramba, você compartilha diverte com a gente. Compartilha os posts da Joad lá, falando de Deus. Chamou a gente pra ir no congresso. Você consegue se divertir junto com a gente e não se misturar com a gente. Esse é o importante, e manter o exemplo. Aí, acho que esse é das melhores coisas que você pode fazer dentro da universidade. Ser um exemplo. Beleza. Marileide, alguma pergunta aí? Algum ponto que você quer abordar? Então, o ponto que eu quero abordar é sobre o que a Vanessa falou em relação à história, né? Eu lembro que na minha época de adolescente, há uns 2 anos atrás, eu tinha uns amigos que eles gostavam muito de história, né? E eles fizeram história. E, incrivelmente, nenhum deles estão na igreja. E, assim, os pais estão na igreja e tal, mas eles mesmos, eles odeiam os cristãos. Eu falei, gente, mas vocês, desde pequenininho, cresceu, nas crianças, a gente cantava, fazia um monte de coisa, os adolescentes. Foi ingressar na faculdade, aí eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu falava, meu Deus, mas por quê? Mas é realmente o que você disse, as pessoas, elas veem a história, ver a história de vários pontos de vista e elas acabam se perdendo naquilo que elas aprenderam, né? E não conseguem ficar firmes, e é incrível. Porque dúvidas a gente sempre vai ter, né? O Timothy Keller, ele escreve um livro que é muito interessante, eu recomendo aqui. A Fé na Era do Ceticismo e Deus na Era Secular. E foi livros importantes, assim, que falam sobre várias questões atuais, se a igreja pratica justiça social, se a igreja está engajada em vários outros. E uma das interessantes que ele fala no livro é que uma fé sem dúvidas é um corpo sem anticorpo. Então, assim, a gente vai ter dúvidas, né? Então, a dúvida seria como se fosse uma vacina, né? Então, o que eu acho interessante é que eu conheci também um menino que fazia seminário na faculdade. E ele decidiu, tô aqui ouvindo esse cara aqui, eu não vou ser mais padre. Fiquei triste, assim. Eu tinha uma vida tão consagrada, tava no seminário, e a formação de um padre inclui sociologia, inclui história. Falei, mas você não vai mais ser padre? Ele falou, não vou mais ser padre. Mas isso acontece com frequência, assim. Talvez da minha turma, só eu e mais um ficou. Uhum. Então, assim, é confrontado com outros discursos, né? Então, quando você vai estudar a história, você descobre lá na Inquisição que as pessoas eram cristãos e matavam pessoas que não estavam de acordo, e que em vários outros momentos da história, na época medieval, na história moderna, ou no começo por exemplo, quando você estuda a Segunda Guerra, né? A igreja apoiou Hitler no começo, né? E depois ela faz uma confissão de culpa em 45. Então, você fala, nossa, mas como pode? Como pode? Mas não acreditava em Deus. E quem morreu, Dietrich, né? Que escreveu aquele livro
brilhante ao discipulado, morreu porque não se submeteu. Então, você fala assim, meu Deus, as pessoas, eles mostram uma outra visão. E eu não posso dizer, é isso que vocês falaram. Eu não posso, as pessoas são falhas, né? As pessoas são falhas. Eu não tenho como justificar erros. Eu também não tenho como justificar erros do passado. Que vou fazer uma confissão de culpa por todos os pecados da igreja. Até não tenho. O que eu posso fazer, essas pessoas erraram. Essas pessoas são humanas. Essas pessoas... A gente está no mundo caído. Essas pessoas erraram usando o nome de Deus, infelizmente. Isso não me faz criar mais um exemplo do que eu não devo fazer, né? Porque triste né? Mas eu acho assim, se você tá com dúvida, porque teve momentos que eu fiquei com dúvida. Poxa, eu sou crente há tantos anos e tô aqui, meu Deus do céu, como é difícil, né? Essas pessoas e não sei o que lá. E a gente compara com o sistema atual, que não muda muita coisa. Igreja e Estado, essa relação tão difícil, então fora de mão, muitas vezes, a gente tem que colocar na cabeça, são pessoas, são falhas. E elas não são exemplo. O cristianismo tem uma história de mais de 2000 anos. Né? E a Bíblia tem uma história muito maior. Então, assim, o cristianismo persistiu. Existem essas pessoas, mas existiam pessoas fiéis que persistiram no nome de Cristo durante todo esse tempo. A igreja, ela é perfeita e imaculada. A igreja de Cristo, ela é perfeita. Sim. Não tem dúvida disso. Mas você não pode usar como exemplos a igreja que você conhece olhando, sei lá, a igreja que tem lá perto da minha casa, a igreja, ou uma tal igreja lá que tem pessoas más. Não pode usar isso como exemplo, porque todo lugar tem pessoa má. Todo lugar tem pessoa ruim. O ser humano, ele é ruim. É até uma discussão que eu tava fazendo com os meus amigos, né? Que eles falaram assim, nossa, mas tem tantas pessoas que são boas e elas não vão pro céu por não aceitar Cristo. Fala, mas o ser humano não é bom. Nenhum ser humano é bom. Ninguém consegue ser bom. Não existe isso de ser bom. Existe... são os falhos e nós pedimos perdão pelos nossos pecados em Cristo, porque Cristo foi perfeito e assim Cristo perdoa os nossos pecados e torna a sua igreja perfeita. Mas eu acho que isso é o maior problema, das pessoas olhar para os escândalos. Por exemplo, no Brasil mesmo tem quantos milhões de cristãos que são calculados assim? Acho que é 40 milhões de cristãos que tem no Brasil. Se 1% desses cristãos erra, é muito já. Então, por exemplo, esse 1%... Sabemos que não é 1%. Esse 1% já é maior, já é o suficiente para escandalizar toda uma população. Então não tem como você lutar tanto contra isso. Tem como você dar o seu exemplo. Ainda mais hoje em dia, que nesses milhões aí e tal, agora tem os evangélicos não praticantes também. Isso, igual aqueles católicos não praticantes. Os que acham legal, simpatizam e se declaram, né? Mas assim, a gente sabe que é diferente. Os que congregam em casa. Tem de tudo hoje. Não tá firmado, né, na palavra. Manda bala, Marileide. Então, o Gabriel tava falando aí sobre algumas coisas, questionamentos que seus amigos levantam, né, em relação a ser crente certo ou não, perfeito ou não. Em relação à evangelização na universidade, qual que é o maior desafio assim que a gente pode encontrar? Fora esses questionamentos, né? Existe espaço? Vocês chegaram a ver projetos, onde vocês viram mesmo que na universidade vocês tinham? Porque a gente, às vezes, acompanha na internet, a gente sabe que existem alguns e tal, e até gente bem estruturada. Mas vocês chegaram a ter alguma experiência de evangelização? Perceberam alguma oportunidade? Ou até viram alguma coisa acontecer? Ou não? Eu participei pouco tempo da faculdade presencial, né? Que deu 2 meses já, pandemia. Mas tudo bem. No tempo que eu estava participando, eu não conhecia algum meio que tinha para evangelizar. Mas depois de um tempo, depois eu vou voltar para evangelização. Depois de um tempo,
quando eu tava estudando EAD, eu fiquei sabendo que tinha o Pockets lá, a MB Pockets. Que é meio que um life group, como a gente fazia. Pra quem não conhece, é meio que um estudo da Bíblia que eles fazem. Eles oram, cantam e estudam a palavra. E ficam estudando durante o período ali de 1 hora depois da aula. 1 hora, 1 hora e pouquinho. Mas é o do Dunamis ou é diferente? É o do Dunamis, se não me engano. Mas eles não colocam dominação, porque tem muita gente de várias denominações diferentes. Entendi. Aí lá é um lugar bem legal, assim, mas é mais só pra cristão. Você convida, às vezes, um amigo seu da sua sala, aí de vez em quando ele vai lá, né? Aí é uma forma de evangelizar também. Mas quem vai mais mesmo é cristão pra fortalecer a fé, né? E estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Pra evangelizar na universidade, assim, é o que eu tava falando também aqui antes. Meu, não adianta você tentar convencer as pessoas que tem que acertar Cristo e isso daí tá certo e ela tá errada, porque, meu, ela vive de uma realidade diferente da sua. Pra nós, é o que a Vanessa falou, pra nós a gente tem tudo perfeitinho ali, da igreja, como é que funciona, né? Mas pra eles não, pra eles às vezes é uma realidade completamente diferente. Então a forma mais, eu digo, prática mesmo e acho eficiente de evangelizar falando além de Cristo, né? Mas, tipo, não insistentemente, né? Forçando a barra, mas dando o seu exemplo como um aluno cristão lá na universidade. Porque a partir do seu exemplo, ele vai ter uma referência. Ele vai... É o que a gente sempre fala nas escolas dominicais, né? A gente é a Bíblia do mundo. O mundo vai ler a gente. Então, eles vão olhar pra você direto. Eles vão olhar o que você está fazendo. Se você está fazendo alguma coisa de errado, se você está fazendo tudo direitinho. E é o que mais cobra. Às vezes eles cobram mais do que a pessoa que é da igreja mesmo. Mas esse eu acho que é um meio mais, assim, eficaz de evangelizar. Foi o meio que eu consegui trazer os meus amigos para o congresso. E você evangelizava? Você achou algum meio de evangelizar? Ou você é igual o Gabriel? Não, acho que minha vida era um modo de evangelização. Eu não falei que eu sou um exemplo 100%, não. Você é perfeito. Não sou perfeito. Não, você tenho minhas falhas, mas Você é a Igreja Santa Imaculada. Ele acabou de falar agora. A Igreja de Cristo. Mas e aí, Vanessa? Tinha espaço, tanto na primeira graduação como na segunda? Você chegou a ver alguma coisa? Sim, teve experiência? Como na foi? Uninove tinha uns intervalos. Né? Uhum. Tinha um grupo lá que se reunia de 15 a 20 minutos todos os dias. Era constante todos os dias. Na Unifesp já era diferente. Uhum. Quando eu comecei lá, a gente achou um grupo do Pocket, do Dunamis, e um grupo variado, assim, né? Às vezes 10 pessoas, às vezes 15, às vezes 6, e ia no interaulas. Diferente, o povo lá do Gabriel é mais resistente. No fim da aula, quando tudo acabou, era resistente. Era no interaulas. E quando eu acabei saindo, tinha a Sociedade Bíblica Universitária, que aí ela é super estruturada, que existe há anos em várias universidades, e aí era um culto também de meia hora no interaulas, no período dele das 6 às 7 da noite. E a evangelização, assim, todo mundo que perguntava, pra mim eu respondia. A razão da minha fé. Sim. Né? Sempre soube. Acho que também você não pode trabalhar como agente secreto de Cristo. Né? Porque você tem que ser uma luz. A Bíblia fala para você ser uma luz para você brilhar. E uma luz não se esconde debaixo de uma coisa. De uma mesa. Mas é para se colocar em cima de um lugar. E você tem que ser sal. Né? Então, essa é a função da igreja. E a igreja somos nós. Então, assim, quem vinha me perguntar, falava. Mas uma evangelização efetiva, assim, de distribuir folheto e tudo mais, eu nunca fiz. Mas quem viesse a mim pedindo um conselho, pedindo alguma coisa, sempre teve. Para falar a verdade, eu acredito que de aconselhamento e conversa, assim, é mais eficaz que um folheto. Você só entregar um folheto. Sim.
Porque até porque só entregar o folheto a pessoa... Você tá panfletando. Sim. Então, tipo... A faculdade que eu fiz, ela era evangélica, né? Evangélica não. Mas ela era da Adventista. Não vamos entrar nesse debate aqui. Ela tem uma religião. Isso, então nós tínhamos aula de segunda a quinta e de sexta-feira era EAD, só que era só até as 5:30 da tarde. Passava disso, após as 18 horas a gente não podia fazer nada. E aí quando eu descobri isso, né, que ela era adventista, eu descobri que para você ganhar bolsa, ganhar bolsa ou um segundo curso 100%, você tinha que fazer a obra, né? A obra. Mas Você tinha que fazer teologia. Depois da aula. É que eu não lembro como eles falavam, mas você tinha que fazer como se fosse uma caridade mesmo. E tinha que ser de domingo e você tinha que comprovar. Mas assim, em relação a evangelizar, a ter alguma coisa para os alunos que falasse de Cristo, da Bíblia, não tinha. E eu achava isso um absurdo, porque eu falava, nossa, mas a faculdade é evangélica, né? É adventista. E não tinha. Então, eu também nunca entreguei panfleto na escola, mas eu falava, pelo menos na minha sala, nós começamos com 43 alunas, terminamos com 7. É sempre assim, né? Querida. E eu falei, inclusive uma aceitou Jesus, não sei se ela está firme porque perdi o contato, mas eu falava bastante. Coisa que não tinha espaço na faculdade. Eu acho que assim, quando Deus te coloca em algum lugar, independente, às vezes pode ser sempre vai ter algum momento que você vai poder falar de Cristo. Sempre. E sempre você vai saber que é esse momento. Porque, por exemplo... Deixa eu falar, eu tinha um problema sério aqui, que a Vanessa falou que ela não fazia. Mas eu debatia com alguns professores. Você tá errado! Professor, não, a Marileide não era do debate, ela era do barraco. Não, nada a ver com isso daí que você tá falando aí, ó. Mas eu debatia, assim, e nunca discuti, né? Mas eu ficava, não, mas não é assim. Aí ele falava, não, porque eu estudei, você tá aqui aprendendo. Não, mas eu sei mais que você. Isso que eu falei aqui. Eu sei a verdade verdadeira. Eu sei a verdade verdadeira de Cristo. Eu sou formada na EBD. Eu acho que assim, na época que eu fiz faculdade, eu também tive poucas oportunidades e assim, era muito aquele negócio de você ir pra faculdade, vai pra aula, já sai na correria, não sei o quê. Então, tipo assim, cansado. Lá tinha um grupo de estudo bíblico que chamava até GEB, grupo de estudo bíblico. Nossa, gente. GEB. Então, assim, tinha um grupo ali, eles faziam louvor, às vezes e tal. Tinha vez que eu tava chegando, comendo salgado e tal, eles estavam na porta, lá, tocando e tal. Falou, que benção, né? Enfim. Mas, assim, não foi algo que eu me envolvi. Hoje eu até olho pra trás e falo, nossa, eu poderia ter aproveitado. Sim. Poderia ter conhecido outras pessoas, às vezes de outras denominações e tal, mas que, assim, estavam ali com a mesma crença, né, e tal. Mas eu tive oportunidade. Eu lembro de 2 amigos agora que foi justamente similar ao que a Vanessa falou. Na verdade, assim, a pessoa percebe que você é um pouco diferente. Então, por exemplo, eles já percebem que você não fala palavrão. Já é diferente. Vai no bar. Se você vai no bar, tipo assim, você vai beber? Não vai beber. Mas normalmente você não vai. Entendeu? Na vez que eu fiz, todo mundo foi embora junto comigo. Então, mas assim, tem algumas coisas que conforme eles vão te conhecendo, convivendo com você, eles começam a ficar com uma pulga atrás da orelha. Sim. E aí, tipo assim, uma hora ou outra vem um questionamento. Então, tipo assim, vem um questionamento. Beleza, aí a pessoa já sabia que eu era crente. Daqui a pouco, teve uma vez que tava numa aula lá de, sei lá, ciências epistemológicas, não sei o que, beleza. E aí teve um amigo que queria fazer física e tal, o cara super ateu, ele perguntou alguma coisa, como é que é lá na sua igreja e tal, não sei o que. Teve um outro amigo que também já me perguntou como que era, o que a gente acreditava. Então, tipo assim, aí eu tive a oportunidade de explicar toda a ideia central da Bíblia pra ele
E tipo assim, mesmo que, mas é escrito por homens e tal, não sei o que, como que você acredita nisso e tal. Então assim, tem uma sequência lógica na Bíblia, a história também comprova muitas coisas ali. Então assim, são oportunidades que Deus dá. Agora, para quem quer de fato criar um trabalho, aí eu acho que você tem que ser muito intencional. Sim. Na faculdade você tem que ser muito intencional. Porque assim, não adianta eu falar, vou evangelizar na faculdade, eu imprimo alguns folhetos e vou lá entregando, não sei o que, aceita Jesus, não sei o que e tal. Fica igual os carinha na Muito pelo contrário, eu acho que você tem que ser intencional, você tem que desenhar uma estratégia porque é um ambiente que não te favorece. Sim. E você tem que procurar pessoas para te ajudar. Sim, porque sozinho é muito difícil. Você não vai conseguir. Você pode começar sozinho? Pode, mas você dar sequência sozinho é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, você tem que ser intencional, o ambiente não te favorece, as filosofias não te favorecem, um monte de coisa não te favorece. Então, você tem que ser muito intencional e desenhar, planejar e orar muito, porque, assim... E tem que dá ser pra fazer? firme naquilo que você acredita. Sim, então, assim, dá pra fazer? Dá. Não vou falar que não dá, mas, meu irmão, a batalha vai ser... Poucos são chamados. Você falou do... que aos poucos vocês vão percebendo que você é cristão. Eu estudei, acho que foi 1 mês só de universidade. No 3º dia, a menina chegou pra mim e perguntou: você é crente, né? Eu falei, tá de brincadeira, você não é né? crente, não. Rápido já? Não queria parecer que fosse? E o Wesley começou assim, né? Carlos Wesley, John Wesley, fundadores da Igreja Metodista. Mas era assim, na universidade. Um trabalho de 2 pessoas orando. Então, é possível, é mais trabalhoso, é mais difícil. E esteja preparado também para confrontos de ideias, essas coisas, né? Você achar que você vai... Você vai receber muito não. Muito não. Mais não do que sim. Sim, você vai receber muito mais não. E pra você... Nossa, agora que eu lembrei. Teve uma menina que ela me falou que os homens são falhos e a Bíblia foi escrita por homens. Por isso a Bíblia pode estar errada. Esse é um dos principais argumentos. E eu tive que... Até hoje eu tô indo mais atrás de como foi criada a Bíblia, de como foi passada. Algumas pesquisas eu tava fazendo falam que a Bíblia, de todos os livros que você pode ler aí no mundo, ele tem 98% de veracidade. Tipo, porque é muita gente, tipo... Nossa, tem uma história muito minuciosa, né? Pra ser inventada. Não, e foi repassada de várias formas. E tem um carinha, esqueci o nome dele, que ele conta detalhadamente como foi. Nossa, mano, é da hora mesmo, porque, tipo, tem diversos, acho que é grupo de estudo, ou não sei se é negócios científicos, que estudam realmente, tipo... a história da Bíblia. Tudo, cada palavra da Bíblia. Aí você fica assim, caramba, mano, tipo... Nossa, essa pergunta é tão fácil de responder se você souber tudo, realmente. Eu acho que até a Bíblia, do jeito que a gente conhece ela hoje, né, Vanessa, tem toda uma história e um contexto pra eles chegarem no... a Vanessa em como que definiu o que ficava dentro, que dava apócrifo. Então, tipo, não é aleatório, assim. E o ideal era que todos os cristãos conhecessem, né? Porque tem que estar preparado, né? Eu acho que a Vanessa pode me corrigir. A Vanessa pode me corrigir se eu estiver errado, que ela é historiadora. Fala besteira aí, vai. Agora fala besteira aí, vai. Eu poderia pesquisar na Gabriel. internet, mas eu vou aproveitar que tem uma historiadora, eu vou falar que eu não lembro, mas se eu não me engano, as pessoas que no início mesmo copiavam as coisas, elas não sabiam escrever realmente... Não, tipo, não é que não sabia escrever, ela copiava o símbolo, né? Então ela copiava exatamente o que estava escrito no outro, para repassar. E esse cara também estava falando, que quando era uma pessoa que sabia um pouquinho mais, ela às vezes, na concepção dela, ela colocava que estava meio errado e colocava um diferente. Aí, nesses estudos, eles viam... uma um pouquinho diferente da outra, mas tipo... Que mudava o sentido? Aí eles voltavam pro que era antes. Não aí sei, você pode me sei. corrigir se eu estiver errado. Você entendeu o que Não eu sei. Eu joguei pro Vanessa. Tá bom. Não sei. Teria que estudar um pouquinho mais, assim.
Ah, pô, Vanessa, agora você vê. Não, mas toda aí a história, né? Tem que pegar. a gente vai fazer um episódio só em falando hebraico, de no Bíblia. grego, no- E aí. E o que é tudo interessante, isso. desculpe interromper, Gabriel, é que eu tinha muitos professores que a gente não podia entrar dentro da sala de aula sem ter lido o texto. Né? Eu vi um professor expulsar um aluno uma vez, numa quarta-feira de carnaval, que a gente foi obrigado a ir, e ele falou, você leu o texto? O cara não tinha lido. Por que você está na minha aula? Né? Você está na minha aula, você vai ter uma aula sobre o texto e você não leu. E eu achava assim, e a gente vai para a igreja e acha que vai vencer o mundo, vai fazer tudo sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia. Né? Sem ler lá, Se prepara. sem se preparar, sem se... E toda a preparação, é isso que eu queria deixar claro, exige esforço. Eu sentar para aprender inglês, eu sentar para... Não vai... acho que a gente tem uma visão muito mística das coisas, do conhecimento, né? Deus pode se revelar? Deus pode se revelar. Mas assim, nada vai... Lutero descobriu o seu... Como é o nome daquilo? Seu versículo de ouro lendo. Né? Lendo, ó, o justo viverá da fé. Então, Esdras se dedicou à leitura da lei e falou, a gente acabou de estudar lá os reis de Israel, Josias, ou Joás, que leram e viram que não estava. Então, assim, por que a gente não lê? Né? Por que a gente não lê? Por que a gente não estuda o que a gente acha? Então, assim, era para a gente ter um doutorado em Bíblia, né? Sim. Pelo tempo Sim. que a gente é crente, Oh. Sim. A gente fica 5 anos na faculdade, lê tantos livros. Sem falar na EBD, o quanto tempo que a gente fica desde É. criancinha. EBD, leitura, dava pra ter aprendido, absorvido tanta coisa. Dá a pra gente ler, não- reler, saber até onde. E a gente tem o Qual Espírito página Santo de fica? Deus para Aula de ajudar teologia. quando a gente não entende. É claro que existem coisas difíceis, a Bíblia ultrapassa gerações, existem vários contextos históricos, complicados de se explicar. Não vou dizer que é fácil, né? A poligamia, essas coisas. Mas, assim, o que falta hoje é uma aplicação do estudo da Bíblia um pouco mais focada em aprender mesmo, né? A gente está focado em debater. A gente não está focado em aprender. Assim, como era lá? Como estava escrito isso? Como estava escrito aquilo? Como fazia as coisas? Como era o tempo de... não vou... Os jovens hoje não estudam o Antigo Testamento, que é muito chato. Tem um monte de palavra Eu difícil. gosto. Tudo mais. Mas assim, tem toda uma ordenação, né? O tabernáculo tem toda uma ordenação porque as coisas são feitas. Sim. Quando você descobre a história das coisas, a história da púrpura, que era a cor mais difícil que tinha. E Deus Eu acho exigiu que às aquela vezes cor. o que falta é um pouco de profundidade, É, né? porque- Exatamente. Porque assim, você lê, e até no Velho Testamento tem várias partes que às vezes repete. Sim. O cara relata a Crônicas mesma e coisa Reis, né? várias vezes igual, às vezes. No Novo Testamento Então, assim, também. Ali, Mateus, Marcos, Lucas. Às vezes falta você ir um pouco mais a fundo e querer realmente extrair mais do que às vezes está escrito ali. Aí, por exemplo, quando você lê o Velho Testamento, você lê lá como se fosse uma historinha e você esquece de estudar como é que era o tempo naquela época. Se você estuda como é que era naquela época, você começa a entender como é que era a cultura ali, você entende muito mais do que você só lê o versículo ali e acabou, pronto. Isso é estudar a Bíblia, né? Não só Não é ler. só você pegar o versículo lá, ler e acabou. Você estuda a Bíblia. É diferente, né? E a gente tem que entender que eu gosto de Jesus, que ele era simples. Né? Ele ensinava as coisas simples. Ele ensinava profundidades de forma muito simples. Né? Então, a gente hoje tem que estudar de forma simples. Entendeu? O que eu acho que a gente também vai para o outro extremo. Tem os que não estudam e a gente vai para o extremo de estudar e falar um português que ninguém conhece. E a coisa sem Parece que você sabe tanto que você quer exibir, que você sabe tudo aquilo, não sei o quê. Exatamente. Jesus era simples. Seu ensinamento era para pescadores e eram para homens... E Jesus era um negócio que assim, ele ensinava contando história. Sim, então ele aplicava uma verdade eterna numa história para qualquer um entender. Tipo exatamente. Assim, E o que é o mestre? Que professor que é esse? Não, Aí um vai lá, por exemplo, Sim. você vai querer falar, sei lá, para um amigo seu. Porque Jesus disse
paz. Do hebreu, vamos lá. Do hebraico, Ninguém vai entender nada. Do grego, Aí você começa a enrolar e, pô, pra quem não conhece a Bíblia, se pra gente conhece a Bíblia, escutando isso, já é difícil entender, imagina pra quem não conhece nada. Porque o contexto da universidade tem que ser um discurso mais refinado. Isso eu concordo. Ah, houve luz? Tá. Houve luz. Haja luz. Houve luz. Mas e aí? E aí, depois? O que aconteceu? Depois dessa luz aqui. Depois dessa luz. E depois? Então, mas eu acho que deve ser demonstrado esse conhecimento de forma simples. Acho que a gente não pode pegar o conhecimento da Bíblia e transformar num negócio tão difícil que só os acadêmicos... Aí fica um discurso para eles mesmos. Né? Quantas vezes eu vi professores discursando para eles mesmos? Então, assim, é um grupo que me ama, então eu vou escrevendo para cada um. Só eu entendo, só eu escrevo assuntos que só são relevantes para aquela. E eu acho que o evangelho é relevante para qualquer assunto e para qualquer sociedade. Né? Então, achar que eu vou escrever só para aquele grupo, é a famosa bolha. Né? Não, eu tenho que transmitir o evangelho para qualquer um que queira saber a razão da minha fé, da forma mais simples. E simplicidade não tem nada a ver com não profundidade. Não é porque eu demonstro uma coisa de uma forma simples que eu não sou profunda, que eu não posso demonstrar uma grande profundidade no conhecimento da palavra de Deus. Não é falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento, muito menos de profundidade. Eu posso falar das coisas profundas e as riquezas de Deus de uma forma muito simples e muito fácil de se compreender. Você pode ter um conhecimento absurdo de tudo e não conseguir aplicar isso para por exemplo... Não conseguir aplicar, não conseguir repassar... não conseguir aplicar nenhum exemplo ali que você pode dar na hora. E a pessoa, olhando o seu exemplo, entende e aprende. Porque uma ação vale mais que 1000 palavras. Porque a dracma era uma coisa que, da época, né? A dracma, sim, a lamparina era uma coisa que elas usavam. Então, todas essas ações de Jesus... E por isso que ele é o grande mestre. Porque ele ensinava a profundidade numa simplicidade exemplar, sim, e contando as coisas. Pegava a realidade, né? Realidade. Era algo visível. Para transmitir as coisas eternas. Legal. Bom, vamos seguir aqui que o tempo tá acabando. E aí eu queria... Não sei, vou abrir para vocês dois aí. Um último ponto, se teve alguma experiência... O Gabriel acabou ficando 2 meses na faculdade, mas não sei, teve alguma experiência pessoal que te marcou na faculdade já, Biel? Não teve? Enfim. Um negócio que assim, nossa, marcou. Tem que ser na faculdade. Tem. É o nosso tema. Faculdade mesmo? Pô, não, assim, na faculdade... Não deu tempo? Não deu, porque... falar a real mesmo. Deu, acabou. De verdade mesmo? Tá bom, então... Não, porque eu estudei aí 2 meses de presencial, né? E o resto foi AD até hoje, então... Já era, tá assistindo o videozinho, né? Não tem como você ter uma experiência profunda. Uma experiência assim, nossa... É a questão do social, né? Que às vezes pega mais. Tem que Agora, se você perguntar do ensino médio, eu poderia falar, mas... Não. Isso daqui fica pra outra história, outro episódio. Beleza. E você, Van? Teve alguma coisa, não sei, ou na primeira, ou na segunda, ou nas duas, se tiver mais de uma história aí, alguma coisa que marcou, algumas coisas, né? Que marcaram a sua vida, não sei. Eu acho que as amizades que ficam, isso eu acho importante. Existem amizades que vão ficar, não é com todo mundo. A gente não é sociável com 40 pessoas. A gente escolhe. Jesus tinha 3 amigos. 3 pessoas. Isso eu gosto muito das amizades que ficaram, eu acho uma coisa boa da universidade. E eu me lembro que ir à universidade, eu adoeci bem na época, né? Antes de terminar o curso, 2 anos antes, 3 anos antes de terminar o curso, eu adoeci. Tive um câncer de tireoide. E foi lá dentro que foi uma válvula de escape para eu não enlouquecer. Então, acho assim, ir à universidade, por mais que fosse 2h30, me fazia esquecer toda aquela parte, aquela coisa difícil que eu tava passando. E era muito interessante. Esquecer era impressionante. Eu esquecia 7h da noite e só lembrava dos meus problemas 11h da noite. Foi mais uma ocupação que assim, acabou que
Aí chegava a noite, lembrava dos problemas, mas já tava na hora de dormir. Dormia, mas acorda, tudo de novo. E acho que uma coisa que a gente tem que deixar clara, assim, um cristão em universidade, aqui para encerrando o nosso tema, é que a gente nunca pode esquecer da vocação que a gente tem na obra de Deus, né? Muita gente vai estar vendo isso aqui, eu não sei quanto tempo vai abranger as pessoas. Lembre-se que sempre dedicar tudo que você faz ao Senhor. Quer comais, quer bebais. Fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu entrei na universidade, eu falei, Senhor, o que eu posso usar isso na tua obra? Né? O que eu posso usar a história na tua obra? E quando eu saí da universidade, eu me lembro do último dia, que foi o dia da minha... Não da minha formatura, mas da minha... Colação. Colação mesmo, apresentação de tese. TCC. Aí o meu TCC, e eu falei, olha, o meu último dia aqui, eu não vou vir mais, então assim, faça para a tua glória, né? E a gente esquece isso, porque é muito legal ser advogado, é muito legal ser engenheiro, muito legal trabalhar com TI, comunicação. Seja o que for, mas faça para a glória de Deus. Tenha certeza que você pode ser... A gente acha que a missão que a gente tem... Deus criou cada um com um propósito, né? O seu propósito é diferente do meu, que é diferente do André, que é diferente do Gabriel. E Deus usa o que a gente tem, os nossos dons, os nossos talentos. Você pode ser um advogado para a glória de Deus. Você pode ser uma professora para a glória de Deus. Você pode... Não existe uma vida cristã e uma vida... A gente está falando de vida universitária, mas a nossa vida não é separada em caixinhas. Né? A minha vida universitária não é desvencilhada da minha vida cristã. Né? A minha vida... não existe essa vida secular e a vida universitária. Existe uma vida só. Né? Então, que a gente pense assim, para as pessoas que estão nos vendo e tudo mais, peça direção ao Senhor. Eu posso trabalhar nisso e ser para a glória de Deus. Eu posso trabalhar, posso viver uma vida universitária. Gente, é um período de 4, 5, no meu caso foi 6 anos. Mas que passa, né? Que passa. E a gente esquece isso. A gente acha que nunca vai passar. Nossa, quando eu estava no 3º ano, eu falei, meu Deus, isso não acaba. Isso não acaba. Eu tenho milhões de coisas para ler, eu estou cansada. E ao estudante trabalhador é pior ainda. Né? Ficar cansado, sabe? Se horas complementasse de sono valesse, eu vivia... Eu teria umas 68 horas. A gente desenvolve habilidades. Eu desenvolvi a habilidade de fazer resenhas dentro do metrô. Como chama? Ler dentro do metrô, que era uma coisa que me dava muita ânsia, todas essas coisas. Habilidade de concentração. Concentração. Resolver problema. Sabe, ler um texto 40 minutos antes de entrar na aula, para você... Então, assim, tudo isso vale a pena. É uma passagem, mas, assim, a gente sempre tem que estar focada nas coisas eternas, no céu. Sim. Então, assim, aqui é uma passagem. A nossa vida, nós somos peregrinos, né? A gente nunca pode deixar isso. E se Deus nos confiou viver uma vida universitária durante um tempo, é porque Ele tem um propósito maior. Ele tem alguma coisa mais pra frente e eu vou usar isso de alguma forma. Hoje eu não dou aula, no sentido, eu fiz estágio, mas eu não dou aula. Mas eu uso isso na igreja, dou aula na igreja. Então, às vezes eu acho que assim, a gente faz um curso da universidade e tal, aí às vezes a gente pode até não ver uma aplicação prática ali daquele ofício dentro da realidade da igreja e tal. Talvez não seja exatamente assim, não, vou aplicar exatamente tudo. Mas assim, é o que você comentou. A gente desenvolve habilidades que depois, assim, você não vai usar isso só no mercado de trabalho. Sim. Você vai acabar usando isso, né? Da mesma forma que quando a gente faz as coisas na igreja, a gente desenvolve habilidades que a gente usa fora depois. Usa fora. Então, as duas coisas. E outro ponto que você comentou também seja o advogado para a glória de Deus. A gente não pode esquecer que, assim, o trabalho é uma coisa que foi inventada por Deus. Sim. Então, quem fala que não, a vida perfeita é não trabalhar, tá errado. Não tem nada a ver, entendeu? Até porque mesmo você foi chamado para trabalhar. Ele já trabalhava. A gente fala,
Por causa de Eva, Adão começou a trabalhar. Não, ele só começou a suar. Teve que suar. A questão é que, assim, a partir de agora, se você não trabalhar, você não come. Gente, Deus trabalha até hoje. Essa foi a diferença. Deus trabalha até hoje. Só que, assim, então essa é uma visão que a gente tem que ter. O nosso trabalho também é servir a Deus. Por quê? Você está servindo Normalmente, quando você trabalha, você está dando... ajudando a sociedade a evoluir, você está fazendo bem para alguém, nem que seja para o seu cliente. Então, assim, você está servindo alguém. O princípio do trabalho é um serviço. Então, assim, isso é muito bíblico. O trabalho é muito bíblico. Então, assim, enfim, é um assunto que a gente pode abordar. É um assunto abordar que eu lembrei de uma coisa agora. Em outro podcast. Já tem que falar, será? Fala. Pode falar? Eu lembrei de uma coisa agora. Uma amiga minha, ela fazia publicidade e propaganda. Salve, também ela faço. Estava... Deixa eu falar. Ela estava do terceiro para o quarto ano e ela desistiu porque ela disse que ela foi na igreja dela, teve um congresso e o irmão que pregou, ele falou que tem profissões que o crente não pode exercer. Tudo que a gente faz, a gente pode aplicar na vida secular, na igreja. Aí ele deu exemplo justamente da publicidade e propaganda. Ele falou que são coisas que a gente vai usar pra enganar as pessoas. Mentira. Ela não tava estudando, por isso que ela... E aí ela parou, porque ela disse, realmente, por causa dessa palavra. Ela falou assim, eu tenho que falar a verdade, eu vou fazer uma propaganda de um produto pra enganar as pessoas. Não, muitas pessoas podem ser beneficiadas. No primeiro ano do meu curso, você já... É complicado. Ela não estudou direito. Complicado, mas realmente, tudo que nós somos fazer tem que ser... de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir usar, né? Não, e assim, além disso, eu acho que a faculdade, ela não pode te afastar de Cristo. Eu tô dizendo assim, quando você entra na faculdade, você não pode esquecer dos trabalhos que você tem na igreja. Por exemplo, quando eu comecei a faculdade, ficou mais difícil fazer as coisas da igreja. Tem gente que fala, eu não vou no ensaio porque tem que estudar. Eu não vou... Né? Mas da mesma forma, eu não deixei de fazer. Eu fiz com menos intensidade, mas eu continuei fazendo o trabalho de Deus. Sim. E acho que assim, quando você consegue conciliar, acho que todo mundo consegue. O tempo tá aí, ele tem 24 horas e Deus te deu, ele é um presente e você só tem que saber usá-lo. Acho que quando você recebe isso, sabendo administrar, Deus te abençoa de uma forma muito grande. Eu posso contar um breve meio que testemunho aqui? Não pode. Não pode. Vai, conta, você tem 1 minuto. Então, o nosso congresso, o último congresso que eu tava trabalhando, foi uma época muito ruim pra mim, porque eu tava lotado de trabalho pra fazer da faculdade. No meu emprego, eu também estava lotado de trabalho. Às vezes eu tinha que levar trabalho que eu tinha que fazer no emprego e levar pra casa. E ainda tinha as coisas da igreja. Então, foi uma época, um período ali que eu tava ficando um pouquinho maluco. Porque eu tinha muita coisa já pra fazer. Mas teve um dia que eu tava lá fazendo as coisas do congresso. Geralmente quando eu tô fazendo as coisas da igreja, eu sempre coloco um louvor, porque às vezes, como eu não tenho muito tempo ali pra fazer um devocional assim grande, porque eu falo, devocional é de uma hora. Você faz a meia-noite às 6. Isso que eu tava fazendo, pô. Aí devocional fala 1 hora, né? Aí quando eu tô fazendo essas coisas da igreja, eu tento ali, colocar um louvor e fazendo e adorando a Deus e vem uma fazendo inspiração santa. E fazendo não, e sempre vem. E já bota unção na arte. Sempre vem. Deus sempre capacita, Deus sempre ajuda. E quando eu tava fazendo essas coisas do congresso, foi uma época que eu tava procurando um outro emprego. E eu tava meio que frustrado já no último, por tá muito tempo lá, já tá cansado. Você tá rico agora, então. Não, aí eu queria um outro emprego. E eu tava lá, fazendo as coisas do congresso, lá, louvando a Deus, pá. Aí, veio uma vontade muito forte de parar aquilo que eu tava fazendo e começar a orar. Aí eu coloquei lá no louvor lá pra escutar, eu sempre coloco um louvorzinho de fundo. E fiquei... Pago a luz, vou lá no meu cantinho. E eu tava orando, eu fiquei orando. Eu falei, Deus, eu tô fazendo aqui só obra, tô dando o meu máximo, tô
tô fazendo tudo pra sair certinho. Mas eu quero te pedir uma coisa. Eu quero um outro emprego. Quero que o senhor me mostre uma vaga. Eu quero outro emprego. Apareça aí. Barganhou com Deus. Não, eu fiz um pedido, Tá pô. bom. Fazia tempo que eu não pedia nada. Aí eu fiz esse pedido. No outro dia de manhã eu recebi um e-mail falando que eu fui convocado em uma vaga de emprego para fazer uma entrevista que eu nem tinha enviado o currículo. E aí ela chegou e ela tava mais ou menos do jeito que eu pedi ali. Eu quero isso, e chegou ali do jeito que eu pedi. Aí eu fiz a entrevista, no outro dia, na mesma semana eu já tinha passado no emprego e já tinha começado na outra semana. Então, esse testemunho eu falo porque assim, quando você trabalha para Deus, Ele te abençoa. E te abençoa demais, e muito. Tem um versículo que eu sempre leio e que eu gosto muito. Um versículo não, uma parte da Bíblia, ela fica lá em Mateus, acho que 6. Versículo. Não, mas eu não sei qual parte. Fica lá em Mateus 6. Ele tá com medo, porque tem uma vez que ele falou aqui eu um falei versículo errado. que não existia. Caída do homem da batalha de Deus. Acho que pode falar, é a parábola lá que seu pai, que ele é o pai mau, que é o seu pai, o filho pede pão pra ele e o pai não dá pedra, por que o pai bom, o filho pede pão, ele vai dar pedra? Então ele vai te dar pão. Então é esse daí, o meu testemunho, que foi uma coisa assim, extraordinária. Glória a Deus. Vai dando glória aí, igreja. Você que tá ouvindo a Eu gente. fiquei muito feliz quando aconteceu isso. Estamos felizes também com Estamos você. felizes. Paga aí sei lá, um suco pra gente. Mas suco mesmo, viu? E é isso. Quando você é cristão e você tá na universidade, é uma coisa que eu sempre falo, não existe isso de não ter tempo para as coisas de Deus. Sempre tem. E você sempre tem que dar mais valor para as coisas de Deus do que para as coisas que você está aprendendo, às vezes, na universidade. Porque, por exemplo, teve coisas que eu já aprendi 2 vezes mais na igreja, fazendo as coisas, do que na faculdade. Até porque eu nunca vi ninguém falar assim, o professor fala, você tem que fazer tal trabalho para tal dia. Aí não dá porque eu tenho um negócio da igreja para fazer, não vou poder fazer. Agora, se você recebe alguma coisa na igreja, faz tal coisa, não posso porque eu tenho trabalho da faculdade. Aí você tem que pensar. Tudo bem que você não. Se você está estudando, você tem que focar no estudo. Mas você eu tem acho que saber pode dividir acontecer, o são tempo. fases, né? Sim, mas É uma se fase. você Não, saber por dividir exemplo, o tempo. Uma vez ou outra, às vezes eu falo lá no grupo, gente, essa semana aí tá difícil, eu tenho muita coisa que fazer, eu não vou conseguir entregar até essa data aqui. Aí tem como alguém fazer no meu lugar, mas não é tipo uma coisa contínua. Tipo, não dá, não tenho tempo, não vou fazer nada. Eu vou agora, eu só vou pra igreja lá, faço meu culto, volto pra casa e domingo de novo tem essa rotina. Não, é uma coisa que tem que ser constante, assim, na vida de um cristão. Que a gente tem que definir o que é prioritário, né, pra gente. Então, assim, se o estar na igreja não é uma prioridade pra você, você vai colocar outra coisa, entendeu? Então, acho importante que você defina. Então, se na época da faculdade eu defini que a escola dominical era extremamente importante para mim. Precisava aprender. Então, Então, na EBD era certeza. Eu podia, às vezes, perder, sei lá, o ensaio, o culto, alguma coisa. Mas EBD era certeza. a EBD, na outra não. era o ensaio da mocidade. Então, eu falei, não, me dedicar aos jovens. Na outra que eu fiz. Então, assim, defino o que é importante. Porque a gente vai tomar decisões importantes a vida inteira. Não é só na fase acadêmica. Peraí, o que eu vou ter que fazer aqui para poder conciliar com os trabalhos da igreja? Eu tenho um trabalho secular, mas assim, isso aqui também é importante. O que eu preciso para realmente trabalhar para o Senhor? Sim, normalmente, quando você já deixa de priorizar já em uma situação assim de antecipada, quando você tem um filho. Então, você agora é filho. Aí quando você tá com marido e filho, blá, blá, blá. Aquela velha história. Quando eu casar, eu faço. Quando eu não vai tiver fazer. filho, eu faço. Não A vai gente fazer sempre nunca. vai arrumar uma desculpa. Sempre vai ter uma desculpa. Então, comece hoje. Maravilha. Para encerrar, palavras finais, Vanessa. Aí faculdade é uma coisa boa, você acha que deve fazer, não deve? Ainda mais hoje em dia
que, assim, a gente tem... Você mesmo comentou no começo, tipo, a gente tem tanta informação disponível, enfim... Devo fazer, não devo fazer, devo aprender. Fazer faculdade? Ou então não vou fazer faculdade, vou ficar parado, vou aprender por conta, enfim. Acho que Deus é dono de todo conhecimento, né? E tudo que foi inventado foi por ele nada se fez. Então, assim, faça faculdade, porque existem profissões que ainda dependem. Não dá para ser um médico autodidata, né? Por mais que existiam antigamente, não dá, né? Precisa fazer, precisa estudar. Eu acho que eu incentivo todo mundo a estudar, a ler. Importante que você leia, que você tenha outras informações, que você tenha outras formas de aprender. Acho que a época da universidade é uma época riquíssima, que a gente conhece um monte de gente diferente da gente. E que Deus ama aquelas pessoas, né? Não ama só o povo que está na igreja. Ama o povo que está lá. Ama só o povo da bolha. Isso, o povo da bolha ama as pessoas que estão lá. E elas precisam de Deus, né? O mundo carece do Senhor. E que você seja a luz, né? Se Deus abriu essa porta para você, que você seja a luz aonde você for, né? Que você resplandeça a luz de Cristo. Estude mesmo. Aproveite esse tempo, porque esse tempo passa. Não é para ser um péssimo aluno. Né? Não é para tirar 1, 2, a prova valendo 10. Isso também não reflete a glória de Deus. É claro que eu já tirei notas baixas e tudo mais, já fiquei de DP. Não estou dizendo que... Mas, assim, o que eu procurava fazer era o melhor de mim. E, assim, estude para a glória de Deus, como fazer outra coisa. Qualquer outra coisa. E defina o que é importante para você. Porque o que você definir que é importante vai ser importante para o resto da sua vida. Deus vai ocupar um espaço que só Ele pode ocupar. Se Ele não ocupa, qualquer outra coisa vai ocupar. É o conhecimento, é um casamento, filhos. Se Ele não ocupa a parte mais importante da sua vida, qualquer outra coisa vai ocupar. E faça a sua vocação, a sua missão. Né? Procure, faça, reflita, faça, Senhor, faça essa oração. O que eu posso usar, né, do que eu aprendi para a tua obra, tudo mais. Moody, que foi um grande pregador dos avivamentos do século XVIII, XIX, ele era muito criticado porque ele falava muito mal inglês, né? Ele tinha erros grotescos de inglês. E aí uma vez ele desceu do púlpito e o irmão falou, né? Nossa, mas você não sabe. Eu falo tão bem, tudo mais. E ele falou, o que você está fazendo para a glória de Deus? Né? Com todo o seu inglês rebuscado e tudo mais. Então, faça, estude, eu incentivo todo mundo a estudar, faça, estude, Deus vai abrir a porta, se o seu sonho é ser médico, se o seu sonho é ser qualquer coisa, Deus vai abrir a porta, mas assim, faça tudo para a glória de Deus, porque é uma fase linda que passa, que depois você vai sentir saudade, e depois... Não sei tão... E sempre estude. Eu acho que o importante é isso, né? Estude. Você sempre, assim, não para de aprender. Não pare. Então, assim, não interessa o quê. Pode ser ler, mas assim... pode ser editar um vídeo, pode ser fazer um pão. Fazer um pão. Vai aprender, vai ver vídeo de receita, sei lá, vai aprender qualquer coisa, gente. Quando você para de aprender... Você estagna. Você para de crescer, né? Então... acho que todo conhecimento é pouco. Então... Válido. Não, todo conhecimento é válido. Todo conhecimento... É válido. É válido. Desculpa o erro aí. O Gabriel tá querendo virar um meme também. Foi mal aí. Todo conhecimento é válido, tá? E sempre seja humilde. Sim. E quanto mais você conhece, verdade. menos você sabe, mais você tem vontade de aprender. Não, Seja sempre humilde. Conhecimento traz humildade. Se você não está sendo humilde, é porque você não entendeu o que é o conhecimento. Você não sabe nada. E você não tem conhecimento nenhum. Essa que é a verdade. Se você é arrogante. Mas tá. O Gabriel tá demais. Ele tá. Vamos encerrar, que Pode. já deu. Posso fazer a parte lá? Você quer fazer o merchan? Pode, vai. Lógico, faz. precisa. Pra você que assistiu até aqui, vai lá no nosso Instagram, segue joad.oficial. No Facebook é Joad. Você também pode escutar a gente lá no Spotify. Amanhã esse episódio já vai estar disponibilizado lá.
E no YouTube é onde você tá vendo a gente. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Ativa o sininho também lá no Instagram pra você não esquecer de ver nossas publicações, tá bom? Acompanhar as nossas publicações. Acompanhar nossos stories. Também compartilhe esse episódio aqui com seus amigos que fazem faculdade, você que tá pensando em fazer alguma, vai ser muito importante e edificante pra eles. Isso aí, e dá uma olhada lá nas redes sociais, tem os nossos contatos. Bastante conteúdo. Essa galera que vocês estão conhecendo aqui vai visitar a gente também, manda uma mensagem, a gente está à disposição de vocês. E que conversa, hein, Mari? Que conversa! Eu te rendia mais aqui, mas temos tempo. Mas hoje a gente vai parar por aqui, né? Quem sabe numa próxima oportunidade. Nosso conhecimento é amplo. Nós temos que parar por aqui. Ó, humildade. Não falta conhecimento nessa mesa. Maravilha. Vamos terminar então. E aí, como sempre, vamos terminar com uma oração, né? Nossa convidada de honra vai dirigir a Deus aí em oração pra gente terminar. Amém, Ivan? Amém. Eu agradeço, viu, a oportunidade de estar aqui. Ó Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando dessa fase tão difícil, mas tão bonita que é o Cristão Universidade. Ó Senhor, eu venho te pedir por cada um que está aqui nessa mesa, que passou por essa fase, e continua, Senhor, nos teus caminhos. Te peço a todos aqueles que ouvirão futuramente este podcast, Senhor, só o Senhor tem a dimensão de onde ele vai chegar, que eles possam entender que o Senhor é dono de todo o conhecimento, o Senhor é dono de toda a obra, Senhor. Então, que essas pessoas que estão com dúvidas, Senhor, que essas pessoas que estão com dificuldades nessa área, que elas possam entender que o Senhor deu essa oportunidade para elas brilharem. E não para que essa luz se apague, que elas sejam luz onde elas forem, nesse mundo tão tenebroso e tão escuro. Que elas sejam bênção na universidade e que elas se formem para a sua glória, que elas possam usar este dom, este instrumento, Senhor, que o Senhor colocou dessa profissão, Senhor, que elas possam usar para Ti, Senhor, em favor da Tua obra, em favor dos Seus, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela essa oportunidade tão rica que nós tivemos aqui. Abençoe a cada um que estiver ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ivan, muito obrigado pela participação. Acho que eu falei Biel, demais. Obrigado. Valeu. Marileide, minha parceira hoje, obrigado aí também, viu? Deus abençoe. Obrigado a você que ouviu, que nos acompanhou aí nessa conversa. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Falou! Falou.